Vamos ver agora a questão do marketing dos eventos. A primeira questão que gostava de falar é sobre o público-alvo e os stakeholders dos eventos. O público-alvo dos eventos tem vários nomes, consoante o tipo de evento que estamos a falar. Geralmente fala-se de participantes, de espectadores, visitantes, assistência ou então de convidados. Mas todos esses nomes representam um conjunto de pessoas para quem o evento é destinado e, portanto, nós vamos lhe chamar o público-alvo. E é o público-alvo que vai ditar se o evento terá ou não sucesso. Quando estamos a definir em concreto o público-alvo do evento, é necessário, entre outras coisas, por exemplo, garantir se o evento se o público-alvo está em consonância com os objetivos do evento. Por exemplo, se estamos a falar de um evento que pretende alertar para o bullying, o público-alvo não são os idosos, nem os casais sem filhos, mas sim os adolescentes e pessoas com filhos em idade escolar. Depois, temos de atender às necessidades específicas do público-alvo e dos convidados. Estas necessidades podem ser físicas, podem ser de conforto ou de segurança. Por exemplo, um evento de surf adaptado é dirigido a pessoas com deficiências físicas e, portanto, as questões de acessibilidade têm de ser garantidas. Já um evento que tenha uma figura pública muito famosa ou controversa vai requerer medidas de segurança reforçadas para a proteção desta pessoa. Portanto, temos de atender às necessidades específicas, quer dos participantes, quer dos convidados. Pode, como disse, pode ser diferente o conceito. Por último, podemos acompanhar o perfil de pessoas que manifestam interesse e se vão registando no evento. Ou seja, é uma opção que nós temos em alguns tipos de eventos, ir percebendo se o tipo de pessoas que se manifestam a favor ou com interesse no evento correspondem exatamente ao perfil de público-alvo que nós queremos, ou se é necessário, por exemplo, em termos de marketing, ir ajustando esse perfil. Importa também olhar para outros stakeholders do evento. Os stakeholders são as pessoas e as entidades que têm interesses no evento e que podem não ser os visitantes. Quando estamos a falar de estratégia de comunicação do evento, não podemos olhar só para as necessidades do público-alvo, mas também para as necessidades dos outros stakeholders. E aqui incluímos, por exemplo, a organização acolhedora, a comunidade que acolhe o evento, o staff e os voluntários, os mídia, os patrocinadores e os anunciantes, os fornecedores e todos os parceiros que vão estar envolvidos no evento. É para todos estes stakeholders que a comunicação de marketing se destina e não só para os participantes. Quando estamos a falar de comunicação de marketing, temos de fazer uma estimativa da dimensão da assistência do evento. E é fundamental garantir que esta estimativa é correta, porque muitos dos serviços que são fornecidos, como o catering, o estacionamento, o número de lugares sentados, etc., vai depender desta estimativa. E o que é que acontece? Se nós tivermos uma subestimativa, podemos ter problemas como a falta de espaço para acomodar toda a gente, problemas de segurança devido ao excesso de pessoas, ou até problemas de legalidade, porque os espaços geralmente tem um limite máximo de pessoas que comportam e se nós quisermos estar a meter lá mais pessoas é complicado, mas temos também problemas a longo prazo com esta subestimativa. Podemos ter reações adversas dos participantes que dizem que no evento seguinte que não querem porque o ano passado correu muito mal. Portanto, podemos ter aqui um efeito devastador da subestimativa da assistência. Depois podemos ter o efeito contrário, que é a sobreestimativa, e que também não é muito melhor, porque basicamente vai significar que se gastou muito dinheiro em estruturas e em serviços que não vão ser usados e que, portanto, o mais certo é haver gastos desnecessários e eventualmente prejuízos. Imaginem que se dimensionou um congresso para receber 1000 pessoas e que aparecem 100 pessoas, portanto vamos ter auditórios praticamente vazios. É fundamental ter uma estimativa fiável do número de pessoas que irão assistir ao evento e podemos utilizar vários critérios de estimação por forma a despistar erros de estimativa. Para ter uma estimativa o mais fiável possível, portanto não vai ser perfeita, mas o mais fiável possível, podemos utilizar vários critérios. O primeiro é o número de pessoas que participou em edições anteriores do evento, caso haja. Portanto, este número dá algumas pistas sobre o número de participantes que iremos ter nesta edição, mas temos de ter em atenção alguns elementos que possam criar alguma distorção na estimativa, como por exemplo, ter havido no ano anterior uma atividade do programa que tenha chamado muitos participantes, por exemplo, um espetáculo musical com um cantor muito famoso. Depois podemos olhar para o número de participantes em eventos semelhantes, embora também possa haver aqui alguns elementos de distorção, como por exemplo o evento semelhante ter sido realizado num fim de semana comprido, e portanto ter atraído mais turistas, ou ter tido mais publicidade, etc. Também podemos olhar para esse número como uma guia. Outro indicador, as inscrições e registros prévios. Alguns eventos precisam de inscrição prévia dos participantes e, portanto, à medida que nós vamos vendo as inscrições e os registros acontecerem,
conseguimos ir fazendo uma previsão do número total de inscrições que podemos ter até à data do evento e, portanto, podemos ver como é que estão a evoluir as inscrições para estimar o número de participantes total. Outra questão é a capacidade instalada. A capacidade instalada é relacionada com as condições físicas e refere-se ao número máximo de pessoas que as instalações do evento comportam. Por exemplo, um estádio, uma sala de espetáculos, um restaurante ou outros recintos têm um número máximo de pessoas que comportam e que não pode ser ultrapassado até por questões legais. Isso não significa que, por exemplo, se uma sala tiver um limite de 500 pessoas, que vamos ter 500 pessoas. Significa que o limite é 500 pessoas e, portanto, qualquer estimativa que vá acima disso tem de ser contrariada. Depois temos os limites temporais. Muito semelhantes à capacidade instalada, os limites temporais criam um teto máximo de participantes. Por exemplo, vamos imaginar um casting para a descoberta de novos talentos musicais que vai durar 2 dias e onde por dia apenas podem ser feitas 100 audições. Isto define logo o número máximo de artistas que podem ser apresentados, que vai ser 200. Por último, podemos olhar também, que é o critério provavelmente o mais fiável, a assistência restrita e prescrita. Ou seja, é o caso em que o organizador do evento não abriu o evento ao público e definiu quem pode assistir ao evento e apenas as pessoas com convite é que podem ir. E geralmente essas pessoas até têm um prazo para confirmar se vão ou não vão ao evento. Ainda assim, existem alguns fatores que podem fazer com que as estimativas flutuem no período que antecede o evento, como, por exemplo, os fatores económicos, nomeadamente as crises. Por exemplo, imagino que há uma vaga de desemprego na região, um despedimento coletivo recente ou decretado medidas de austeridade repentinas, portanto, que vai retrair a participação no evento. Mas os fatores económicos também podem jogar a favor da participação no evento. Por exemplo, se houver uma inauguração de uma superfície comercial nas imediações do local do evento, isso pode chamar pessoas para a terra e até para o próprio evento. Depois temos as condições climatéricas. O mau tempo afasta sempre as pessoas dos eventos, porque significa viagens aborrecidas e demoradas, estradas cortadas, andar à chuva desde o parque até às instalações do evento, parques enlameados. Já, por outro lado, um verão de São Martinho é um convite a um evento ao ar livre, por exemplo. Depois podemos ter problemas de transporte. Temos aqui problemas como as greves nos transportes públicos, os cortes das estradas, a supressão de carreiras e outros problemas que podem impedir que as pessoas até que quisessem ir ao evento, mas que não vão e, portanto, impede que se desloquem ao local do evento. Temos também problemas de segurança. Não é uma coisa que aconteça frequentemente em Portugal, mas podemos ter manifestações violentas, ameaças terroristas, terremotos, epidemias e que basicamente são convites para a pessoa ficar em casa. Depois temos o efeito das modas. O facto, por exemplo, de um evento ter funcionado bem no ano anterior não significa que funcione bem novamente este ano. Um cantor pode sair de moda, uma figura popular pode cair em desgraça, por exemplo, apenas com um comentário público, uma determinada atividade pode deixar de ser apelativa. Só para dar um exemplo, hoje em dia a Zumba é uma atividade desportiva que está em alta e, portanto, organizam-se muitos eventos desportivos em que a atividade âncora é a Zumba, mas há alguns anos atrás era o Pilates e antes disso era o Yoga. E, portanto, para daqui a 1 ano ou 2 pode ser outra coisa qualquer. Em todo caso, o ideal é começar sempre por organizar eventos pequenos e, portanto, restringir, fazer uma assistência de alguma maneira restrita. E à medida que se vai ganhando experiência, ir aumentando a dimensão da assistência, também para correr menos riscos. Quando estamos a falar de campanhas de marketing, precisamos de diferenciar 2 tipos de marketing. O marketing proativo, que é ditado pelos objetivos do evento e orientado para procurar oportunidades de contacto e atração de visitantes. Incluímos aqui a divulgação do evento e de informações detalhadas do mesmo, como por exemplo o programa. Incluímos a partilha de material audiovisual, como por exemplo vídeos promocionais, press releases, citações do staff, parceiros ou de participantes nas edições anteriores. E basicamente o marketing proativo procura criar credibilidade, reputação, reconhecimento e a intenção de participação. Já o marketing reativo é conduzido como resposta a influências externas, numa tentativa de reparar a reputação do evento ou da empresa promotora do evento e evitar a perda de participantes. É o caso de acidentes durante o evento, de rumores ou até de conflitos, por exemplo, com parceiros, que se tornam públicos. Apesar de nos focarmos no marketing proativo, importa não esquecer que é necessário planificar alguns planos de emergência para o marketing reativo. Nós vamos focar, como disse, no marketing proativo. Em termos de planeamento de campanhas de marketing, muitos eventos não têm sucesso apenas
porque simplesmente o público-alvo que poderia ter interesse em participar no evento não soube da existência dele. Divulgar um evento não significa fazer publicidade ou gastar muito dinheiro. A divulgação pode ser apenas, por exemplo, um e-mail enviado para uma mailing list de pessoas, um convite para um evento no Facebook ou a divulgação do programa do evento no Twitter. No entanto, à medida que os eventos vão sendo maiores, a publicidade torna-se necessária, assim como recorrer a profissionais ou empresas especializadas em publicidade. Existem alguns detalhes sobre a eficácia da publicidade que apenas os profissionais do setor dominam e que justificam a sua contratação. Eu vou dar só alguns. Por exemplo, uma página ímpar numa revista é sempre mais vista e, portanto, mais cara do que uma página par. Já uma mailing list enviada de manhã é sempre mais eficaz do que uma mailing list enviada à tarde. Porquê? Porque a pessoa vai mantendo ali o e-mail na inbox e pode ser que o leia ao longo do dia. Ao fim do dia, quer despachar assunto e, portanto, apaga tudo. Nos mailings por correio, uma taxa de resposta, por exemplo, de 3% é uma excelente taxa, porque geralmente as taxas são mais baixas. Quando estamos a falar de campanhas online, existem alguns códigos ou tags que se podem colocar por forma a medir a eficácia da campanha, e, portanto, isso é fundamental. Por outro lado, quando estamos a falar de divulgações online, o local onde se coloca o link promocional para o evento faz toda a diferença. É claro que a publicidade na homepage, portanto na página inicial do site, à partida tem mais exposição, mas o local dentro dessa homepage também faz a diferença. Outro exemplo, mudar uma palavra do texto publicitário pode ter um impacto grande. Por exemplo, se for mencionada a palavra grátis, a receptividade é logo muito maior. Ainda que seja apenas grátis o estacionamento e não o evento em si, só o facto de se estar a dizer que há uma coisa que é grátis e que é o estacionamento, portanto, estamos a oferecer qualquer coisa grátis, cria logo uma boa vontade no participante. Outro exemplo é em relação à negociação dos preços. A negociação dos preços deve ser sempre feita em cima dos prazos de fecho das edições dos meios de divulgação. Porquê? Porque os jornais e as revistas estão a fechar a edição e como o preço que têm é muito elevado, nesse momento eles estão mais permeáveis a negociar o preço e a baixar o preço e, portanto, como o preço é elevado, conseguem-se bons negócios. Em relação ao orçamento de marketing, existem 4 métodos para definir o orçamento de comunicação em marketing. Primeiro, aquilo que a organização do evento pode pagar. É o método mais simples, em que basicamente o orçamento é definido com base no que é possível gastar e não no que é necessário para atingir os objetivos do evento. Corre-se aqui o risco de não ser o orçamento suficiente, mas é o orçamento que se pode pagar. Portanto, também tem o seu mérito. A outra hipótese é definir uma percentagem das vendas. Isto é muito comum no marketing de produtos de consumo, em que basicamente se vai definir o orçamento como uma percentagem da receita prevista. O problema é que a receita prevista também depende da publicidade que é feita, e, portanto temos aqui um efeito de pescadinha de rabo na boca. A terceira hipótese é definir o mesmo do que se gastou em eventos semelhantes, ou seja, vamos gastar aquilo que geralmente o setor gasta. Usa-se a norma, o padrão do mercado. Por último, e a lógica mais racional, o método mais racional, é gastar o necessário para atingir os objetivos e realizar as tarefas previstas. É o mais racional, é um método que parte do estabelecimento dos objetivos do evento para determinar as tarefas específicas que é necessário executar para atingir os objetivos do evento. E então calcula-se os custos destas tarefas. Corre-se aqui o risco de o orçamento ser incomportável e não haver como pagar, mas isso são outras questões. Em termos de estratégias de comunicação de marketing integradas, porque é que eu falo de marketing integrado ou de estratégias integradas? Quanto mais integrada for a estratégia de marketing, mais eficaz ela vai ser a atingir os objetivos de marketing do evento. O motivo é simples. Os potenciais participantes verão e ouvirão mensagens que vão ser consistentes, portanto, porque são integradas, foi tudo pensado na mesma linha, e que vão motivar os participantes sempre no mesmo sentido. Portanto, a comunicação vai ser consistente e daí a necessidade de ser uma comunicação integrada. Existem 4 fontes de mensagens. As primeiras são as mensagens planeadas. Estamos aqui a falar da publicidade, das newsletters, dos mailings, dos press releases, etc., que são atividades promocionais planeadas pela gestão do evento. Depois temos as mensagens não planeadas, que podem ser as expressões positivas ou negativas da publicidade boca a boca, da cobertura dos mídia ou das reclamações ou dos comentários dos participantes. Temos também as mensagens de produto, que são aquelas que estão implícitas nas mensagens informativas sobre o evento, desde o programa, ao preço, ao local da realização, etc. Toda a imagem do evento ou do produto. E depois temos as mensagens do serviço, que são mensagens relacionadas com os contactos tidos entre as pessoas
e o staff do evento. Ao desenhar-se a estratégia de comunicação, há que ter em conta as grandes categorias de objetivos de mensagens. Existem 4 tipos de objetivos de mensagens. Temos as mensagens informativas, que pretendem criar reconhecimento e alertar para o evento e para o seu programa. Temos as mensagens transformativas, que pretendem criar uma atitude, um sentimento, uma crença ou uma emoção sobre o evento. Temos as mensagens comportamentais, que apelam, por exemplo, à visita ao evento. E temos as mensagens relacionais, que são as mais complexas e que envolvem criar interatividade e ação repetida, como é o caso da lealdade e da repetição da visita em eventos posteriores. Existe um autor, que é o Duncan, que sugeriu um modelo pensar, sentir e agir para o comportamento do consumidor e que me parece adequado para enquadrar os tipos de mensagens de marketing. Se repararem, a maior parte das mensagens de marketing são informativas. Isso não é mau, mas geralmente são relegadas para segundo plano e erradamente as mensagens que são transformativas, comportamentais ou relacionais. Em termos de tipos de comunicação de marketing, existem vários tipos de comunicação de marketing que podem ser utilizados. Eu vou apenas referir alguns, por exemplo, a publicidade, as relações públicas, a promoção de vendas, o marketing direto, a presença online, a publicidade boca a boca, o merchandising e os patrocínios. Quando são combinados entre si, estes tipos de comunicação garantem que a tal mensagem unificada é reforçada de forma consistente. Existem várias formas de se fazer a divulgação do evento. Vamos ver só apenas algumas, talvez as mais tradicionais e utilizadas. Temos os jornais e as revistas, a televisão e o rádio, a cobertura do evento por parte dos mídia, a divulgação interna a membros, os flyers, os cartazes, os outdoors, os totems, as newsletters, as campanhas online, as campanhas móveis e toda a atividade de presença online. Não queria deixar de referir outra questão, que é da venda da publicidade e da angariação dos patrocínios. Ao desenharmos o orçamento de marketing e de comunicação integrado, há que ter também atenção que, dependendo do tipo de evento e da dimensão do evento, é possível vender espaço publicitário, ou seja, nós não vamos gastar só dinheiro em publicidade, podemos também ter dinheiro, receitas de publicidade. Por exemplo, os bilhetes do evento podem ter uma zona reservada para publicidade, algumas empresas podem ter os seus próprios cartazes publicitários espalhados ao longo do evento. Podemos comercializar espaços publicitários em comunicações com os participantes, por exemplo, os banners do anunciante no site do evento ou nas mailing lists. Também, se forem recolhidos dados sobre os participantes, podemos estar a comercializar essa base de dados. Portanto, existem várias hipóteses de venda de publicidade. A venda do espaço publicitário em entidades corporativas, a parceiros, a fornecedores, para além de poder ser uma forma excelente de obter receita, condiciona ela própria a mensagem que está a ser vinculada como um todo e, portanto, precisamos ter cuidado com as entidades a quem vamos vender publicidade. Bom, não é possível falar de estratégias de comunicação e de marketing sem falar dos patrocínios e da relação com os patrocinadores e, como tal, é aos patrocínios que nos vamos dedicar de seguida, dada a importância que eles têm tido nos últimos anos. Até já!